Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença para assistirmos aqui a esta conferência que tem gerado alguma controvérsia e também quero agradecer ao Dr. Nelson Carvalho, que é aqui o diretor da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, e também ao Dr. Professor Rui Loureiro, que é especialista em indústria farmacêutica, para nos falar neste assunto que nesta última semana passada foi muito falado no Porto Santo. Por isso, queremos aqui, pela parte da Câmara Municipal, esclarecer devidamente às pessoas, especialmente aos líderes de opinião, o que é exatamente esta situação da cannabis. Espero que façam as vossas perguntas e que não levem nenhuma dúvida para casa. Obrigado a todos e bem-vindos. Professor, quando quiser. Ok. Espero que estejam a ver a apresentação. Está? Bom, antes de mais queria agradecer o convite feito pela Câmara Municipal e pelo município de Porto Santo. Espero que estejam a ver um slide, o primeiro slide. Eu não... Sim. Estão? Ok. Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que o primeiro passo é não confundir cannabis medicinal com cannabis, por isso simplesmente. Ou seja, a cannabis medicinal é uma planta que vai originar um produto que vai servir de base para fazer medicamentos. Ou seja, vai ser matéria-prima para fazer medicamentos. E esse enquadramento em Portugal está regulado pelo IFARMED, que é a Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde, e que, por força de um conjunto de legislação, começou com uma lei da Assembleia da República, tem a incumbência de regular, controlar e licenciar este género de atividades. Sempre lembrando-nos que é para uso medicinal. E isso é muitas vezes uma das confusões que surge. É preciso a gente se lembrar que não é a cannabis que não é os medicamentos que vão entrar na cannabis, é o cannabis para medicamentos que vai entrar na indústria farmacêutica. O que quer dizer que são as regras da indústria farmacêutica e são regras mundiais da Comunidade Europeia, no Espaço Europeu e da Organização Mundial de Saúde, que são seguidas. Portanto, é algo em que Portugal tem alguma liberdade, mas realmente está dependente de um enquadramento maior a nível comunitário. Portanto, a entidade de foco nisto, na questão dos medicamentos em geral e em particular da cannabis para fins medicinais, é o IFARMED. O enquadramento legal está aqui, vocês vão ter acesso a estes slides. Está aqui os principais documentos que têm a ver com esta problemática do acesso à produção de cannabis para fins medicinais e porque é que isto se tornou importante e interessante? É que, ao longo do tempo, tem-se identificado que há potencialidades terapêuticas em alguns dos produtos que se podem extrair desta planta. E isso levou, em 2019, ou seja, depois da promulgação da lei, o IFARMED, de uma maneira inovadora e pela primeira vez, identificar indicações terapêuticas para esta planta. Basicamente vão desde problemas relacionados com dor crónica, seja de motivo oncológico ou de neoplásicos, ou relacionados com tratamentos, como náuseas e vômitos relacionados com quimioterapia, radioterapia, terapêuticas de SIDA e hepatite C, até sintomas degenerativos e epilepsias refratárias
e glaucomas. Portanto, estas 7 condições foram identificadas pelas autoridades de saúde como potenciais em que o cannabis para fins medicinais podia ter um impacto positivo e foram explicitamente indicadas nesta deliberação do Conselho Diretivo do Infarmed de 31 de janeiro de 2019. Portanto, a questão do interesse destes produtos para fazer medicamentos e para abordarem uma série de problemas de saúde são aqui espelhados e aqui identificados. Isto não quer dizer que estes medicamentos sejam a primeira escolha, são geralmente escolhas que são usadas, estes tratamentos com a base da planta de cannabis, são geralmente tratamentos que são usados quando todos os outros falharam e, portanto, são recursos importantes numa paleta terapêutica para abordar problemas tão graves como hiperlapsias que não se conseguem controlar em crianças, que é um dos casos em que aparece muito, ou todo o problema associado com faltas de apetite em doentes em cuidados paliativos, oncológicos, ou de sida e dores. Portanto, são basicamente este e com as doenças degenerativas o grande grupo de utilizações que as matérias, os produtos que podem ser extraídos da planta cannabis podem fornecer alívio e contribuir para um arsenal terapêutico para doenças tão gravosas e tão debilitantes como estas. A questão é que também esta problemática da cannabis levanta questões de segurança, levanta questões de qualidade, de eficácia e levanta questões de toxicidade. Para abordar esses problemas, o Infarmed tem uma coleção de recursos e eu percebo perfeitamente que isto não se vai ver, mas é só para vos mostrar o exemplo de uma página do Infarmed em que está identificada os elementos necessários para fazer o pedido de licenciamento de uma unidade para produzir estas matérias-primas para originar medicamentos e todos esses elementos estão disponíveis no site do Infarmed e são públicos. Eu vou abordar alguns deles, por causa do limite que temos, e dar algum pormenor só para tentar responder a algumas das inquietações que geralmente se põem. Uma das inquietações que se põem são a relação com as medidas de segurança. Vamos ver que todas as unidades que se dediquem a esta atividade, cannabis para fins medicinais, têm que ter um diretor de segurança e vamos ver a seguir que esse diretor de segurança tem uma legislação própria para cumprir e, portanto, não é qualquer pessoa que possa fazer essa função e que tem que ter qualificações específicas para o fazer. Se formos ver a um nível de pormenor, se calhar um pouco exaustivo, mas eu vou chamar só a atenção dos principais, o que é preciso para instruir a priori, sublinho a priori, um processo de pedido de licenciamento junto do Infarmed para se produzir cannabis para fins medicinais, além da identificação das entidades e dos órgãos sociais, é preciso registros criminais de todos os membros da gerência do Conselho de Administração da entidade, a localização da instalação, com localização geográfica e coordenadas do local, é preciso, tudo isto são elementos prévios, é preciso um documento da Câmara Municipal da região onde a instalação pretende ser instalada, a identificar que não existem restrições nessa região para o cultivo da cannabis medicinal e vamos ver que isso é uma realidade que já aconteceu em vários pontos do país, principalmente aqui no continente. Eu saiba, nem na Madeira nem num dos Açores há interesses, mas não se desenvolveram ainda. É preciso identificar completamente tanto as quantidades como a qualidade das plantas a serem semeadas, de onde é que elas vieram, quantas foram, quantas é que foram cultivadas, qual é a produção que tiveram, de maneira que eu possa fazer um rastrear de todo o processo, ou seja, que não haja nem plantas, nem partes de plantas, mesmo aquelas que não têm componentes ativos, possam sair fora do processo de controle. Todo o circuito que vai desde a recepção das plantas ao seu armazenamento à cultiva e ao processo de cultivo e recolha, ao condicionamento, à expedição do produto,
todo o pessoal envolvido, todo o processo de transporte, todo o processo de registro das quantidades produzidas e destruídas e eliminadas e toda a segurança de gestão tem que ser objeto de procedimentos FIDS que têm que ser aprovados a priori antes da instalação existir. Aliás, todos esses elementos que eu vos estou a dar algum pormenor têm que ser postos a priori, desde as licenças da Câmara até à identificação dos elementos da sociedade. As próprias instalações têm que ter uma memória descritiva onde elas estão a ser produzidas as plantas e tratadas ou armazenadas e preparadas, a morada, a localização geográfica das instalações, um termo de responsabilidade de um diretor técnico, que tem que ser tipicamente farmacêutico e que tem que ter essa qualificação de base, um registro criminal desse responsável técnico, do diretor técnico, os contratos de trabalho do responsável técnico, o comprovativo de que ele tem as qualificações técnicas, profissionais e de experiência para poder fazer este género de atividade, assegurar isso um comprovativo da implementação das medidas de segurança, que tipicamente vão para delimitação de perímetros, imposições de redes de segurança, câmaras de vigilância, controles de acesso identificados e rastreáveis, de maneira que se possa saber quem é que esteve em cada zona da instalação em cada momento específico e o que é que lá fez e o que é que devia lá estar feito, de quanto tempo é que lá teve, tudo isso tem que ser registado no deste processo. E somar isso, tem que ter a identificação de um responsável de segurança, que vai ter o título, tem que ter por lei o título de diretor de segurança e que tem que responder aos artigos, o artigo 22 da lei 34 de 2013, que tem a ver com a responsabilidade de segurança privada. O termo de responsabilidade desse diretor de segurança, o registro criminal dele, à semelhança do que tem os diretor técnico, outra vez a identificação, se houver a possibilidade no requerimento de poder subcontratar alguns agricultores, esses próprios têm que ter registros identificados e respectivos registros criminais e contratos formais celebrados definindo as responsabilidades de cada uma das partes. Tem que haver a identificação dos fornecedores e destinatários dos medicamentos ou dos preparados, ou seja, não interessa só saber de onde é que eles vêm, o que é que foi produzido, o que é que resultou de produto, o que é que resultou de desperdício, mas também o que é que conteve esse produto, seja ele numa entidade nacional ou estrangeira, e inclusive se for estrangeira, essa entidade tem que ser uma entidade reguladora nacional, ou seja, tem que ser uma entidade equivalente ao Infarmed, que atesta que a entidade por onde esses produtos vão é uma entidade que é reconhecida no país por onde eles vão como idónea e tanto dentro do circuito dos medicamentos. É também de sublinhar que nenhuma destas exigências são todas acumulativas e têm que ser todas cumpridas a priori, desde a licença da declaração da Câmara até à identificação aos registros criminais, todas estas peças processuais têm que estar preparadas antes, de maneira que só com o conjunto delas é que se pode proceder ao pedido de avaliação da capacidade desta proposta de ser concedida a licença. O que não invalida que o Infarmed possa, a qualquer altura, pedir outros elementos ou outros documentos que considere indispensáveis. Portanto, estes pontos que vão do A a X são o mínimo denominador necessário para haver uma avaliação prévia da capacidade do proponente de se dedicar a esta atividade de cannabis para fins medicinais. Este próprio processo a seguir tem um processo de inspeção num local para verificar se o que está submetido em termos de documentação obrigatória que vimos é realmente cumprido e executado, e só depois disso é que é passado uma licença prévia para a entidade poder começar a fazer outros passos do processo. Todo este processo, neste momento, já foi concluído por empresas nestes distritos de Portugal. Este apanhado foi atualizado por mim ontem, que está numa base de dados que é pública, do Infarmed, que quiser ir lá ver,
e que está aqui o link, se quiserem, e, portanto, há autorizações destas emitidas pelo Infarmed nos concelhos de Campo Maior, que é uma empresa de origem israelita, Póvoa de Linhoso, que eu não sei, Sintra é uma empresa inglesa, Alcochete é uma empresa canadiana, Cantanhede é uma empresa canadiana, Coimbra, não sei, Coimbra é uma empresa americana, se a memória não me falha, Lisboa é também uma empresa inglesa e Amarante eu não me lembro. Portanto, os nomes das empresas são públicos, a localização, os distritos, os concelhos e até as freguesias onde isto está instalado. Portanto, isto são, neste momento, os concelhos em Portugal, neste caso continental, que já emitiram licenças e que submeteram, que empresas que submeteram toda aquela documentação e que o Infarmed avaliou como boa e foi sujeito à inspeção para verificarem que eles têm condições de passar para a fase seguinte. E o que é a fase seguinte? A fase seguinte é o próprio Estado português fazer uma segunda inspeção, bem mais, com muito mais pormenor, e que origina um certificado internacional emitido pelas autoridades portuguesas, que está disponível num site europeu, que, volto a dizer, neste caso está aqui embaixo, o EudraGMP, e que emite um certificado que identifica a entidade, neste caso é a empresa de Rio Maior, que é de Sintra, a que é que ela responde e o que é que ela pode fazer, porque as licenças podem ser fracionadas ou segmentadas. Portanto, uma empresa pode estar autorizada para um modelo de atividade e não está para outro. Por exemplo, neste caso, eu não sei se consegue muito bem, mas diz desde a produção, a capacidade de produção de produtos, certificá-los, produzir plantas, estabelecer os seus requisitos e secá-las e embalá-las para serem matéria-prima para a indústria farmacêutica, na realidade, flores secas. Portanto, são um produto que é depois vendido para outras unidades que podem ser fazer extrações, por exemplo, embalá-las e fazer o controle químico. Portanto, eu posso ter estas competências e elas terem de ser reconhecidas ou posso não ter outras. Por exemplo, se vocês forem ver aqui, tem aqui exceções a coisas que eles não podem fazer no âmbito desta autorização. Portanto, o próprio Estado português, neste caso através do Infarmed, vai ter que tornar isto visível e responsabilizar-se a nível comunitário pelo licenciamento destas unidades. Se quisermos ter uma ideia do tempo e da importância deste mercado, o que está previsto é que isto seja um mercado global e que envolva estes números no Canadá, estes números nos Estados Unidos e estes números na Europa em 2028. Ou seja, se pegarmos só na Europa, que será talvez o mais interessante, porque eu não acredito que produtos possam ser passados da Europa, por exemplo, para os Estados Unidos, porque tem um mercado próprio e capacidade de produção própria, mas, por exemplo, se repararem, o mercado europeu é muito maior do que até o mercado canadiano e o mercado americano somados, pelo menos neste momento. E isto, volto a dizer, estamos a falar de cannabis medicinal, ou seja, cannabis pode ser utilizada única e exclusivamente como produto para fazer especialidades farmacêuticas ou produtos e substâncias que possam ser utilizadas em medicamentos. Talvez sublinhar, isto é uma indústria hipercontrolada a nível mundial, não especificamente a cannabis, mas toda do medicamento, que há legislação nacional, europeia e comunitária, e alguma até internacional, baseada na Organização Mundial de Saúde e num convênio que existe entre vários blocos importantes nisto, nomeadamente a Europa e os Estados Unidos, que serve para proteger a qualidade, a segurança e a adequação de todos estes produtos, ou seja, a eficácia destes produtos, onde se inclui necessariamente os que são produzidos. Um outro aspecto que também
talvez seja interessante focar em relação a esta importância deste género de produtos a nível mundial, é que são tipicamente indústrias altamente diferenciadas e que partem de matérias-primas com muito pouco volume, muito pouca dimensão, nomeadamente sementes ou plantas germinativas, e depois produzem o produto, mas o produto final é outra vez de pequena dimensão, porque são flores, essas flores são secas e são essas que servem para extrair, numa segunda fase, os produtos ativos que são usados nos medicamentos, baseados neste tipo. O que quer dizer que toda a logística de transporte, por exemplo, poderia ser penosa para um território insular, não é tão importante, porque estamos a falar de produtos de grande valor acrescentado, ou seja, de grande valor monetário em função do volume e do peso que ocupam, e, portanto, o pormenor da logística não é importante, porque mesmo uma produção grande, estamos a falar sempre de poucos quilos ou poucas toneladas, dependendo do tipo de planta e do volume de plantas que são produzidas. Portanto, é nitidamente algo em que o ónus de uma logística que vai ser sempre cara por motivos de segurança e por motivos de qualidade do produto, não é profundamente, não tem um impacto profundamente negativo o facto de estarmos a falar em territórios insulares. Eu queria agradecer-vos e fico, como é evidente, à vossa disposição para alguma pergunta que queiram fazer. Não sei se ouviu bem. Muito bem, obrigado. Se calhar passamos ao... Depois, professor, fazíamos as perguntas todas no fim, se calhar. Sim, se calhar. Que é mais fácil. O Nelson Carvalho, se calhar. Ok. Professor, depois no fim fazemos a discussão conjunta. Tudo bem? Ok. Eu vou desligar o meu telefone, que é para não fazer uma diferença. Ok, muito obrigado. Bem, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite da Câmara, cumprimentar todos as entidades, cumprimentar o professor que também está em Lisboa a falar connosco. E aqui está a prova como isto é um não assunto. Aqui está a prova como a deturpação da informação muitas vezes leva a uma confusão social, um alarmismo social, que a mim preocupa-me, e é nesta qualidade de diretor de uma unidade de prevenção da região, e quando vi estas notícias fiquei logo preocupado, porque a cannabis já de si já é motivo para muita confusão e muita deturpação, e então desta forma mais preocupado fiquei. E como disse o professor e muito bem, a grande confusão nasce desde logo à utilização medicinal de cannabis e à utilização recreativa de cannabis. E temos que distinguir, e a prova está aqui das questões de segurança, de legislação que estamos a trabalhar, e os portugueses podem ficar descansados com a ver ou não, só se existir, se for aprovado por um farmacêutico, uma estrutura desta natureza. E eu acho piada que eu há dias li que parece que ao abrir essa fábrica vai haver mais delinquência no Porto Santo e maior consumo. Eu posso-vos dar um exemplo de Beja, que o professor conhece melhor do que eu, em que há papoilas a ser produzidas para depois fabricar morfina e, no entanto, os estudos que o acompanham, não há um aumento de consumo de heroína no Alentejo, nem de morfina de uma forma exacerbada de tudo. Portanto, estejam descansados que não vai haver agora consumo exacerbado de cannabis no Porto Santo só porque há uma fábrica para utilização medicinal. Portanto, a ideia é que eu quero falar um pouco, só que algumas questões também que são fonte de muita confusão. Portanto, o professor não falou nisto, mas eu gostava de falar, porque também quero falar um pouco da cannabis recreativa, porque a cannabis é uma droga e preocupa-me. Mas é a recreativa e utilizada de forma recreativa, essa sim preocupa. Portanto, a cannabis tem muitos princípios ativos, sendo dos mais conhecidos o THC, que é o 9-delta-tetrohidrocannabinol, que foi sintetizado pela primeira vez em 64 e que já é usado desde 85, nos Estados Unidos para a espasticidade da esclerose múltipla, que no fundo o doutor já falou. Depois temos o CBD, que é o canabidiol,
que não tem efeitos psicoativos, enquanto o THC é o que bate, é o que dá a ganza para a cannabis recreativa, como para as pessoas perceberem melhor, o CBD não, e o CBD tem também, embora haja muitos estudos in vitro e em laboratório, mas em animais também, mas também já em seres humanos, há propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, antissépticas, anti-isquémicas, ansiolíticos, antipiléticos e antipsicóticos. E depois baralha-se isto tudo com o quê? Com a variedade de estirpes da cannabis. Portanto, há vários tipos de cannabis, desde a ruderalis, a índica e a sativa. E dentro da sativa subdivide-se em cânhamo, que é outra confusão que se faz. O cânhamo, para quem não sabe, é cannabis que, segundo a OMS e segundo as convenções da ONU, só pode ter 0,2% de THC. Não pode ter mais do que isso. Se tiver mais do que isso, já não é cânhamo. E tem muito canabidiol. E tem aplicações na indústria têxtil, na indústria do automóvel, na indústria alimentar. Portanto, há uma série de utilizações que está a ser usado cada vez mais e que não tem nada a ver com a cannabis sativa, índica e ruderalis. Portanto, como podem ver, a estrutura, portanto, são mais pequenas, a ruderalis é mais pequena, depois a índica, depois a sativa é a mais alta, depois a folhagem também é diferente. A planta feminina tem a flor, portanto, é diferente da masculina, portanto tem a flor, e da flor depois também utiliza-se para, sobretudo na parte recreativa, também utiliza-se para os óleos, para o pólen da AX, por exemplo, que eu já vou apresentar-vos, e outras apresentações. Portanto, depois também tem, eles depois publicam isto na net, mas volto a dizer, isto não tem nada a ver com o medicinal, em que, por exemplo, quem quiser fumar uma ganza para relaxar, segundo eles, usa mais a estirpe índica. Se for para uma ganza mais high, para um indivíduo ficar mais, com mais power, com mais energia, consome a sativa. Portanto, para vocês verem depois a dimensão publicitária que por aí anda e a confusão que por aí anda. E ainda em relação ao cânhamo, há uma rede de lojas, por exemplo, em Lisboa há muitas, aqui na Madeira já existem duas, em que se vende produtos à base de cânhamo, muitos deles de validade duvidosa. E estou-me a lembrar de um óleo de CBD que vendem, que supostamente é para a ansiedade e que custa à volta de 80 a 120 euros. Ainda há dias também descobri, por exemplo, que havia um doente meu que consumia esse óleo para prevenir cancro. Ora, como foi apresentado aqui, a cannabis para já não cura nenhuma doença, como o professor disse, a cannabis alivia aquelas doenças que estão ali e deve ser usado só em fim de linha e não trata, nem previne, nem alivia qualquer cancro. E muitas vezes as pessoas são levadas, são induzidas em erro e vão gastar dinheiro. Eu ainda há dias descobri numa loja chocolate medicinal. Ora bem, onde é que o chocolate é medicinal? Portanto, não brinquemos, tratemos as coisas com seriedade, não enganemos as pessoas. E é importante estarmos informados, e é importante vocês estarem informados, e é importante a população de Porto Santo estar informada, e é importante, e embora a Câmara promoveu este debate, porque temos de estar informados. Porque se nós não estivermos informados, vamos gerar o pânico. E a melhor lição que eu ouvi nesta história toda, sabem, foram os alunos. Houve um suposto referendo, portanto houve uma votação, e a maior parte dos miúdos aprovou, é a favor da existência desta plantação. O que a mim não me surpreende, porque eu sei que os jovens estão bem informados. Os jovens têm informação, os jovens sabem o que é que querem. Muitas vezes nós é que temos mais preconceitos e estamos mais preocupados com minoridades e com mais confusões e com mais politiquices do que realmente interessa. Portanto, só para terem uma ideia, os únicos, atualmente em Portugal, temos o Sativex, que é o único fármaco, os únicos dois, que é o Violex, que, tanto quanto eu sei, o professor pode me corrigir, já está aprovado, mas acho que ainda não está no circuito. O Sativex sim já está, mas também não tem muita prescrição. Isto aqui já foi falado. Ora bem, a cannabis é, desde 61, desde a Convenção da ONU, está em duas listas das drogas proibidas. A lista 1 e a lista 4. E a lista 4 é tão só as 4 drogas mais perigosas do mundo que estão ali. Que é a cannabis, a morfina, mas está tão pequeno, desculpem lá, portanto são 4, a desomorfina e tem mais uma. Portanto, a cannabis está entre as 4 drogas mais perigosas do mundo. É importante terem isto presente. Portanto, depois quero falar aqui de um pouco do sistema endocannabinoide, porque é o seguinte, o nosso organismo tem um sistema
endocannabinoide. Ele próprio produz endocannabinoides que vão estar ligados a receptores CB1 e CB2. Como podem ver, estão espalhados no organismo. O CB1 está no sistema nervoso central, no córtex pré-frontal, no hipocampo, por aí adiante. O CB2 mais no sistema imunitário, o sistema nervoso central também, gastrointestinal, e que depois regulam, veja bem, a relação metabólica, do apetite, sistemas de recompensa, a dor, o movimento, o humor, o crescimento ósseo, a função imunológica. Ora bem, o que é que acontece muitas vezes aqui? A cannabis externa, o THC, ao entrar dentro deste sistema, pode alterar a homeostase. E daí que, se não for de forma medicinal, mesmo de forma medicinal, tem sido muito difícil melhorar e arranjar tratamentos eficazes para isso. Aliás, eu há 2 anos estive num congresso em Espanha, um médico espanhol dizia que uma das grandes dificuldades de arranjar fármacos eficientes da cannabis é exatamente por isso. Como o sistema endocannabinoide está espalhado por todo o organismo, não é fácil arranjar em termos de posologia, em termos de eficácia terapêutica, porque vai alterando as várias funções do organismo. E o que é que muitas vezes passa a ideia? Se eu fumar um charro, está tudo bem, eu vou melhorar, vou-me acalmar, eu vou ficar com menos dores, só que isto depois altera o sistema, a homeostasia e pode afetar, e depois vou falar sobre isso, pode gerar situações clínicas muito graves, nomeadamente as psicoses, que já falo um pouco sobre isso. Portanto, a cannabis, no fundo, depois vai atuar aqui, os receptores vão estar aqui, como já vos mostrei, por exemplo, em termos de coordenação, em termos de sistema de recompensa, em termos de aprendizagem, portanto, tudo isso está. Isto é só, mais uma vez, para vocês verem isto aqui. E os dois canabinoides endógenos, é a anandamida e o A2AG. Portanto, agora vou falar só um bocadinho da cannabis, rapidamente. Ora bem, podemos utilizar, volto a dizer, isto é utilização recreativa. Portanto, podemos utilizar as flores ou as cabeças da cannabis, podem ser fumadas, ou depois vão gerar o pólen da AX. Tem grandes concentrações de THC, porque, em termos recreativos, o que é que temos vindo a assistir? Alterações das concentrações. Enquanto, por exemplo, quando era adolescente, se eu fumasse um charro, a concentração de THC andava entre os 2% e os 6%, e o CBD andava à volta dos 2%. Neste momento, temos cannabis com 16%, 20%. Nos Estados Unidos já há apresentações com 90% e tal % de THC, e têm diminuído cada vez mais o CBD. Como o CBD, como eu disse ainda há pouco, é um protetor do sistema nervoso central, nomeadamente em termos de psicoses, o que é que está a acontecer? Está a aumentar cada vez mais as perturbações mentais, ao ponto de hoje os estudos demonstrarem que 25% das doenças mentais do mundo se devem a esta droga. 25%. Depois também temos as folhas, que é a marihuana, a erva, a liamba. Isto é só rapidamente. Depois o pólen da AX que vem das flores, da flor da planta. Isto depois é misturado com muita coisa. E depois aparece fungicidas, aparece até estrume de animais, eles misturam, eles fazem mexórdias aqui muito más. Depois temos aqui a cannabis, o AX, em que aqui já vem do óleo. Portanto, enquanto os outros era a cannabis herbácea, aqui a cannabis já vem do óleo, em que isto é uma pedra que depois é preciso queimar. Daí que um dos índices de alerta, sobretudo para quem tem filhos e não só, os indivíduos usam isqueiros em chama máxima, que é para queimar a pedra, ou utilizam fósforos grandes. Além disso, qual é a diferença de um cigarro de um charro? O filtro. Geralmente no charro são boquilhas. Boquilhas podem ser feitas com o cartão, por exemplo, do bilhete do autocarro, pode ser feito com as orelhas do maço de tabaco, pode ser um caderno de capa grossa, às vezes os miúdos vão rasgando. Porquê? Porque se tem um filtro de algodão, a droga não passa, não bate. Portanto, isto são tudo sinais que é importante estarmos atentos. Por exemplo, os miúdos também usarem as mortalhas, usarem os cigarros desfeitos. Um fumador não desfaz cigarros. Porquê? Porque o consumidor de cannabis geralmente mistura a cannabis com o tabaco. Nos Estados Unidos eles usam muito mais a pura, aqui não, aqui fazem uma mistura. E depois temos o óleo de cannabis, que em Portugal não é muito usual. Mais nos países anglo-saxónicos, no fundo o que é que eles fazem? Eles passam este óleo no papel do cigarro e fumam. Portanto, isto também tem grandes concentrações de THC, são muito fortes.
Só para vocês verem rapidamente, isto era o tal óleo que falei, que tem 92% THC, que é usado em cigarro eletrónico, isto é da Califórnia, isto é legal, e estas gomas também é nos Estados Unidos, está legalizado para fins recreativos e é como se fosse fumar uma ganza, portanto, bate mesmo muito forte. Depois também temos aqui a indústria da cannabis, depois aparece desde massas, cervejas também está muito na moda, isto, a aguardente de cânhamo, que é portuguesa, está aqui, absinto de cannabis, este cigarro já existe na Alemanha, se não estou em erro, foi o Lidl que produziu. Sei que há pouco tempo esta empresa queria aprovar aqui em Portugal também, mas felizmente não conseguiram, ficou em águas de bacalhau e ainda bem. Depois temos gelados também, cremes, aqueles tais chocolates medicinais, que não faz qualquer sentido, chocolate medicinal de amoras silvestres. Uma pessoa que não está informada vai a uma loja destas e ainda acredita em comprar aquilo pensando que é e põe em risco a sua saúde. E isso eu acho que é preciso termos atenção, por isso é que é importante formarmos e informarmos as pessoas. Depois tem aqui salsichas de CBD e cremes. Em relação a estes cremes, eu estive o ano passado na Galiza e a diretora da Agência do Medicamento Espanhola estava preocupada porque estes cremes de CBD não há estudos da sua eficácia na pele, não há estudos concretos, e as pessoas usam por uma questão às vezes de marketing, usam por uma questão de e às vezes põem em risco a sua saúde. E por isso que é importante terem atenção e se informar com entidades idóneas para que não ponham em risco a sua saúde. Outra estirpe híbrida da cannabis é o skunk. O skunk também é de cruzamentos. Isto é tudo derivado de cruzamentos de plantas. É um cannabis muito mais potente, bate muito mais. Aliás, a estrutura fenotípica dele tem estes aspectos. Reparem bem. Portanto, este skunk, há estudos, até um psiquiatra português que está em Inglaterra e, de facto, conseguiram provar que 1/4 dos primeiros episódios dos esquizofrénicos, das psicoses, foram precipitadas por este skunk. Portanto, e é preciso ter muita atenção, muito cuidado, porque a cannabis não é uma droga inócua. A cannabis não é uma droga boazinha, não é uma droga leve, é uma droga perigosíssima. Muitas vezes é a porta de entrada para outras drogas e ela própria provoca dependência. Eu tenho miúdos que consomem 10, 15 charros por dia. Já tive uma que fumava 20 a 40 charros por dia com 18 anos. Portanto, e estamos a falar de pessoas que ficam cada vez mais agarradas. Já tive jovens que partiram 2 vezes a casa toda, não foi com drogas sintéticas, foi com cannabis. Que eles depois trabalham em casa, eles mandam vir sementes, depois produzem, vão trabalhando em casa, vão metendo fertilizantes, vão fortificando cada vez mais a planta e ficam completamente alucinados, têm que ser internados e podem desenvolver a sua esquizofrenia desta forma. Pode ser o início de uma caminhada para uma doença mental. Portanto, há muito aquela ideia que é uma droga leve, não há drogas leves, existem drogas. E isto é preciso ter muito cuidado. Só aqui. Portanto, neste momento, há longos anos, aliás, a droga ilícita mais consumida do mundo é a cannabis. E desde 2016 é a droga que motiva maior procura de tratamento nos centros de tratamento. Por exemplo, aqui na Madeira é igual, já ultrapassou a heroína. No continente também, na Europa, no mundo inteiro. A cannabis cada vez mais promove a procura de mais tratamento. Ou seja, as pessoas estão a ficar cada vez mais agarradas a esta droga. E depois com as crises, como é uma droga barata, ainda aumentou cada vez mais. Enquanto, por exemplo, se pensarmos que a cocaína na Madeira custa entre 100 a 120 euros à grama. Eu, com 10 euros, compro uma barra de pólen, com 20 compro 2. Se for um bom consumidor, tenho os descontos, as fazadas, e é muito mais barato e acessível. Enquanto a cocaína não. Portanto, a heroína também agora vai reaparecendo cada vez mais na Madeira a nível nacional, que era uma droga que estava mais ou menos estabilizada e que agora tem vindo outra vez a subir. Depois isto também, as tendências que vamos estudando vão vendo. Portanto, isto é o THC também, no fundo já vos mostrei. Aqui o que me preocupa mais é o hipocampo, sobretudo nos adolescentes. Porquê? Porque os adolescentes estão em formação, o seu sistema nervoso central está-se a desenvolver e a cannabis afeta e pode provocar alterações preocupantes, depois vai-se repercutir
na vida adulta, nomeadamente em termos de aprendizagem, de memória e outras funções cognitivas, até o quociente de inteligência. Por exemplo, há um estudo da Nova Zelândia com alguns anos, que as pessoas perdem, o quociente de inteligência baixa. Portanto, o nosso QI é afetado por causa da cannabis. Portanto, estamos a falar, como vem, de uma droga que é muito preocupante, mas que estou a falar da sua utilização recreativa. É preciso distinguir bem estas duas vertentes. Só para terem uma ideia, a cannabis é a droga que fica mais tempo no organismo humano, fica em média 30 dias. Se eu fumar uma gaza hoje, fica 30 dias no meu organismo. E se eu fumar com frequência, até pode ficar meses, anos. Isso, daí que também uma das formas que se consegue ir monitorizando o consumo dos jovens é ir às farmácias buscar testes de despiste de cannabis através da urina e vamos monitorizando os nossos filhos se estão a consumir ou não. Estes testes, o que dizem é que se eu consumir uma ganza, até 72 horas detecta. Se eu sou um consumidor habitual, até 15 dias depois de eu fumar, ainda consigo detectar. São testes fáceis, não é preciso receita, e qualquer pai ou mãe pode ter à mão, e é uma forma de ir controlando e ir trabalhando, e temos usado muito isso no aconselhamento e no tratamento dos jovens, e tem dado resultados, e é importante também termos isto presente. Além disso, portanto, isto aqui não me interessa. Aqui também uma coisa que me preocupa. A cannabis, a seguir ao álcool, é a droga que mata mais nas estradas. E há uma coisa curiosa, que os canábicos, sobretudo da área recreativa, sempre disseram que a cannabis nunca matou ninguém de overdose. Ora, isso para mim não me preocupa. De que me serve dizer que nunca matou de overdose se uma parte das pessoas que andam na estrada estão sob o seu efeito e morrem ou matam gente na estrada. Aliás, os Estados Unidos neste momento estão abraçados com grandes problemas desses, ao ponto de terem centros só a estudar esta matéria. Eu estive o ano passado em Lisboa, num congresso, que estava lá uma colega americana que trabalha num centro de simulação para estudar os efeitos da cannabis na condução. Portanto, ela estuda diariamente isso. E, de facto, em vários estados tem sido um problema enorme a condução sob o efeito da cannabis. Aqui em Portugal, o que é que se passa? Quando a polícia desconfia, pega no indivíduo, vai ao hospital e faz os testes lá, porque aqueles testes que se faz são muito caros, tanto quanto eu sei, e é uma forma é muito mais fácil ir ao hospital e faz a bateria que está lá e assim detecta, porque muitas vezes passa despercebido, mas cada vez mais tem havido um cuidado das forças policiais nesse sentido de ir fiscalizando essa matéria. Isso é obrigatório nos acidentes muito graves ou como Sim, exatamente. Portanto, há aqui um estudo, isto é de 2012, mas acho também importante, que envolve 23.500 condutores e que os acidentes mortais relacionados com o consumo da cannabis triplicaram nos últimos 10 anos. E atualmente, 1 em cada 9 condutores envolvidos em acidentes fatais acusam testes positivos de cannabis. Se esta tendência continuar, em 5 ou 6 anos, as drogas não alcoólicas vão superar o álcool e tornam-se comum envolver mortes relacionadas com a condução sob o seu efeito. Portanto, como veem, no fundo, também aqui temos tido problemas cardiovasculares, temos tido AVCs em jovens e jovens adultos, temos tido ataques de pânico, temos tido o início das esquizofrenias, como eu já falei, temos síndrome fetal da cannabis, em que os miúdos nascem com menos peso, que as mães consumiram durante a gravidez. Há aqui uma coisa que me preocupa muito, que é 1 em cada 10 consumidores regulares desenvolvem dependência e 1 em cada 6 que começaram na adolescência. Ou seja, se eu começar a consumir de uma forma mais pesada, entre aspas, cannabis antes dos 15 a 16 anos, tenho muito maior probabilidade de ser dependente do que se for mais tarde. Portanto, passa de 1 em cada 10 para 1 em cada 6. Também sabemos que o uso regular na adolescência duplica o abandono escolar, déficits cognitivos e psicoses na vida adulta. Contribui também para doenças respiratórias, porque, por exemplo, sabemos que, para já, quando se consome cannabis com o tabaco, estamos a meter vários componentes, nomeadamente duas drogas, que é a nicotina e o THC e outras drogas, e quando se trava o charro, trava-se mais tempo. Ao travar mais tempo, as vias respiratórias vão ser mais afetadas do que o cigarro normal. E também tem havido estudos sobre isso. E isto também já falei.
E outra coisa importante, afeta a mielina, que é uma camada de gordura que existe entre os neurónios, e quanto mais eu consumir, mais vai afetar e o processamento de informação vai ser afetado. Eu, por exemplo, há dias vi um indivíduo que tinha 63 anos, para aí, consome cannabis desde os 20 e está com os déficits cognitivos muito grandes e está com doença psiquiátrica associada. Portanto, também é uma das características que aparece nestes tipos de doenças. Portanto, como o professor falou mais na componente médica, eu prefiro também falar mais da componente recreativa e, de facto, faz todo o sentido fazer esta distinção e volto a dizer e a reforçar. O Porto Santo pode estar descansado, aliás, foi bem provado aqui, bem patente, ou as leis que existem, porque não estamos a brincar, estamos a falar de saúde pública. E quando se fala em saúde pública, não podemos brincar, nem podemos politizar as coisas. E, por favor, levem isto a sério e não desinformem a população, que a população não merece isso. A população merece ser informada porque é para o nosso bem e para os nossos filhos, porque preocupa-me, eu que trabalho na prevenção, já basta o que eu vejo de miúdos com 15, 16, 17 anos a consumirem. E muitos deles que depois ficam desgraçados para o resto da vida. Portanto, era isto. Depois passamos agora à discussão. Professor. Se alguém tiver alguma pergunta. Talvez possa fazer um comentário em relação à intervenção que acabou, ou seja, e não é demais nunca frisar, o que a gente está a falar é de cannabis para uso medicinal, ou seja, são produtos que vão servir para fazer medicamentos, ou produtos ou substâncias à base de cannabis, que implicam receita médica e que têm que circular por um circuito legal formal. Portanto, é um universo completamente diferente da utilização ilícita, seja do que for, e não precisa de ser fármacos como esse. Há problemas nos Estados Unidos, por exemplo, já que falámos dos Estados Unidos e até em Portugal, de utilização de benzodiazepinas e de outro género de fármacos, ou seja, o que é preciso é manter um controle e uma monitorização adequada sobre a utilização de qualquer um destes produtos que são usados em terapêuticas humanas, porque a gente usa-os precisamente porque eles são eficazes e têm um grande impacto. E como tudo o que tem grande impacto, se for bem usado, tem um grande impacto positivo. Se estiver mal usado, tem um mau impacto. Por isso é que estas salvaguardas, tanto em termos de qualidade, de segurança, de eficácia e até de segurança, neste caso, de física e de responsabilização dos atores deste circuito que produz produtos de base para fazer medicamentos que depois podem ser, quando e se necessário, receitados por médicos e circular num circuito formal das farmácias, dos armazenistas, todo o circuito que existe montado para medicamentos. E é nitidamente uma atividade industrial interessante, pelo valor acrescentado que há, pela procura, como viram dos números do meu último slide, que se prevê que haja para o mundo inteiro, e neste caso é nitidamente, já numa opinião mais pessoal, uma atividade que se coaduna bem com um território que por natureza está isolado e que vai originar empregos especializados e capacidade de exportação de produtos de alto valor acrescentado. Em termos, estamos numa região turística, como falávamos de manhã, qual a sua opinião em termos de atratividade, de inovação para o Porto Santo, uma empresa desta natureza? Repare, eu não devo confessar que não conheço nem a Madeira nem o Porto Santo. Conheço os Açores, mas nem a Madeira nem o Porto Santo. Mas a imagem que eu tenho é que é um território que vive principalmente do turismo, não é? De um turismo sazonal, que tem picos no verão e decresce no inverno. Uma atividade desta é uma atividade que se mantém ao longo do ano inteiro, portanto seria um valor acrescentado para equilibrar
o facto de potencialmente ser uma região monoproduto em termos de exportação, ou seja, exportar turismo. Ainda por cima, que se há alguma coisa que esta pandemia nos está a ensinar, é que há uma série de atividades industriais que são muito voláteis, ou seja, eu tenho turismo um dia e não deixo de ter turismo no outro dia a seguir. Uma atividade destas tem uma resiliência muito maior a alterações bruscas, como a que a gente hoje estamos sujeitos da pandemia, não é? Tudo o que seja o que os americanos chamam hospitality industry, que tem a ver com cafés, bares, praias, hotéis, transportes, está a ser afetado de uma maneira enorme. Este género de indústrias tem uma resiliência muito maior, porque há uma necessidade absoluta sobre eles. Deve-se sentar que isto não é tudo ouro sobre azul, a concorrência mundial é neste momento muito grande, eu não vos mostrei, mas não há país no mundo que não esteja a trabalhar nesta área. Há países, inclusive, com brochuras e de apoio ao investimento local para ser trabalhado nesta indústria. É uma indústria que escala bem, quer dizer, eu posso passar das flores secas, que já têm pouco volume, para produtos extraídos que têm mais valor acrescentado e são mais fáceis de exportar, porque há menos oferta, e tudo em unidades de alta tecnologia, mas que não têm que necessariamente existir em grandes centros urbanos e não precisam necessariamente de existir em grandes aglomerados populacionais ou com ligações diretas terrestres. Portanto, isto já sem falar de uma área que eu não conheço, como disse, não conheço o ecossistema aí, nem o clima em particular, mas, por exemplo, se a pessoa cultivar em estufa, tem muito mais possibilidade de controlar, tanto em termos de segurança, como em termos de criar condições para ter um desempenho favorecido em termos do componente que é preciso para a indústria farmacêutica para fazer os seus medicamentos. Não sei se ajudou, mas neste aspecto estou a puxar mais para a parte de componente económica de um setor deste. Se reparar, há países na Europa que vivem basicamente, em grande parte, da indústria farmacêutica. Não só, mas também, por exemplo, a Suíça, a Alemanha, a Bélgica. Por exemplo, a Bélgica é interessante, é um país que tem basicamente a mesma dimensão em termos populacionais do que Portugal, e tem basicamente uma indústria muito mais dinâmica, ou mesmo a Áustria, que tem também a mesma coisa, tem uma indústria muito mais dinâmica e que é muito mais resiliente a estes solavancos do inesperado, como a nosso atual desafio global da pandemia. As exportações da indústria farmacêutica sofreram uma pequena diminuição com esta pandemia, da ordem de que 10, 12 a 17%, enquanto tudo o que seja indústrias de hospitality, ou seja, como eu disse, hotéis, restaurantes, transportes, a nível global, têm perdas de 80% e muitos por cento. E não é previsível que sejam recuperáveis, nem sequer atualizáveis no próximo ciclo turístico, mesmo que seja de verão. O verão que vem não vai haver capacidade de fazer, distribuir e aplicar vacinas de maneira que, se as houver, que tenham efeitos nisso. Portanto, infelizmente, vamos ter que usar máscaras durante muitos anos. Pelo menos no ano todo. Bem. Eu, felizmente, hoje não preciso, não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas tenho a vantagem de não ter máscara. E acredito que é difícil. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à vossa disposição. Só agradecer a intervenção do professor, acho que bem claro no que disse. A sua intervenção foi tão clara que não há muitas perguntas a fazer. O resumo disto é que claramente houve um aproveitamento político desta situação, portanto não vale a pena fugir disto. Infelizmente, no Porto Santo, em determinados momentos, há determinados personagens que acham que, a fazer intervenções como as que fizeram, vão dar as vistas, e portanto é um pouco isso.
não há bem a perspectiva do interesse comum ou da perspectiva de perceber o que é que efetivamente, o que é que está à frente no mundo neste momento, ou o que é que se está à procura e o que é que está a acontecer. Portanto, não se informam e usam este tipo de situações para armas de arremesso claramente políticas. Podia ser aqui, podia ser no ambiente, podia ser na cultura. Portanto, a miúda aparece sempre com as pessoas a falar sobre o que não sabem. Portanto, isto foi um caso desses também, claramente, por e duro, porque não sabiam o que é que estava a falar. E mais grave foi tentar passar para a população que realmente era cannabis pura e dura. Portanto, nem sequer a parte medicinal se houve a preocupação de perceber o que é que está aqui em causa. Todos nós temos a nossa opinião, eu por acaso também tenho a minha, mas acho que não podemos nos fechar no nosso mundo e não perceber o que é que efetivamente estava aqui em causa. E houve claramente essa perspectiva de tentar baralhar um pouco as pessoas e no fundo, concretamente, foi uma arma de arremesso contra uma decisão que foi tomada. Nem há aprovação ainda, é só uma situação muito inicial. Portanto, da minha parte, agradecer a sua intervenção, professor Rui Loureiro, não é? Foi bastante claro e, portanto, nós ao não fazermos perguntas não é que a sua intervenção não tenha sido clara, não leva para aí. É claramente também o enquadramento que esta situação tem neste momento e na atualidade. Portanto, é um pouco isto. Obrigado. Boa tarde, professor. Eu gostaria de fazer duas questões, uma e uma dúvida minha. Este projeto funcionará como um laboratório em Porto Santo? Eu não conheço o projeto, eu estive a falar do que é que acontece, posso-lhe falar de outros projetos que existem aqui no continente que eu tenho conhecimento. O projeto concreto que está pensado para aí não o conheço. Mas o que eu posso dizer é que o normal é as empresas pedirem, e foi todas essas que fizeram aqui no continente, e Portugal no todo tem que se quer apostar nisto, tem que se mexer, porque a concorrência internacional é monstruosa, não há país do mundo nenhum que não esteja a apoiar e a promover atividades deste ano. O que geralmente acontece é que as empresas pedem licença ao Infarmed com aqueles documentos todos que eu maneira reduzida tive-vos a expostar, mas acho que era importante para mostrar o nível de controle, acompanhamento e rigor que é seguido. As empresas pedem primeiro uma autorização de produção de cannabis medicinal seguindo umas regras que são da Entidade Europeia do Medicamento, a EMA, e acessoriamente há alguma semelhança com as da Organização Mundial de Saúde. Isso lhes permite fazer a produção de cultivar plantas, se tiverem a autorização, já houve várias que não tiveram, porque não conseguiram ter as peças processuais ou demonstrar que essas peças processuais funcionavam. Depois têm uma autorização que lhes permite importar plantas ou sementes de fontes controladas, conhecidas em quantidades conhecidas, cultivá-las tipicamente num de 3 modelos em terreno aberto, mas que tem que ter a mesma segurança, vedações, controles eletrónicos, controles de acessos, rastreabilidades, ou então em estufas, ou uma terceira alternativa que é em ambiente fechado, que implica luzes artificiais e outros géneros de tecnologias. Portanto, há estes tantos grandes grupos. Depois, os que estão mais avançados, neste momento, Tio Rei e Cantareiro, está a pedir já para fazer extração a partir das plantas, para fazer produtos de mais valor acrescentado, ou seja, óleos titulados com quantidades conhecidas, não só do THC, do CBD que foi falado, mas também de alguns outros canabidióis. Isso tem um valor acrescentado maior, não é principalmente o que quer dizer que implica outra tecnologia, que é uma tecnologia de extração e é feita tipicamente ou à base de álcool ou com dióxido de carbono em alta pressão. Portanto, tecnologias de extração, umas mais complexas, outras um bocadinho. Portanto, se a resposta é se implica um laboratório, se o termo de laboratório quer dizer um laboratório para controlar a qualidade dos produtos produzidos, mesmo em planta, a resposta é assim. Se fala em termos de laboratório para produzir extrações e produtos, pode ser que sim ou que não, mas de qualquer maneira vão ter sempre uma componente farmacêutica
mesmo na fase mais simples, uma componente farmacêutica, uma componente agrícola, uma componente de segurança e uma componente de qualidade. E esta de qualidade implica necessariamente trabalhos e acompanhamento laboratorial, no sentido de ensaio. Porque em Portugal a gente usa a palavra laboratório farmacêutico como uma indústria que faz medicamentos. Não sei se respondi à sua pergunta. Eu fiquei esclarecido. Falando na segurança, aqui quase que eu transcrevia isso, em meu entender, para a logística. A logística, estando numa ilha rodeada por mar, que é Porto Santo, como o professor sabe, vamos expor, aliás, esta empresa penso já deve ter, em segundo o que o professor transmitia há pouco, já tem que ver os contactos e os acordos com as empresas compradoras. A questão que eu ponho é, esse produto a sair daqui do Porto Santo, qual é a segurança que tem até chegar lá? A segurança que tem é que isso está definido na lei, dependente das quantidades e dos mercados, isso tem que ser acompanhado e há, como viram no documento que é logo existido, à partida, ainda antes de ter licença, eles têm que garantir que têm clientes fora do país, porque a produção, mesmo a atual, que é já produzida em Portugal, não é para consumo em Portugal, não há produto, não há capacidade industrial de trabalhar aquela matéria-prima, portanto, tipicamente vai para a Alemanha, boa parte dele, o maior mercado europeu neste momento é a Alemanha. O proponente para ter uma licença destas tem que lá, à partida, identificar quem são os potenciais clientes e tem que ter cartas a provar que esses clientes estão dispostos a considerar comprar o produto e que esses clientes são entidades reconhecidas, por exemplo, estamos a falar da Alemanha, pelas autoridades de saúde alemã como entidades reconhecidas como fabricantes de medicamentos. Portanto, todo o circuito é controlado. Reparem, não é muito diferente o que se encontra um pouco pela Europa e até em Portugal. Ou seja, só um fabricante de medicamentos é que pode comprar matérias-primas para medicamentos. Só ele é que os pode transformar. A seguir, não os pode vender a quem quiser. Tem que os vender a um armazenista que está licenciado. E esse armazenista só pode vender a farmácias. E o produto só pode ser dispensado ao público através de farmácias. E, em caso destes produtos, como muitos outros, essa dispensa é até condicionada, porque precisa de uma autorização de um outro profissional de saúde, que neste caso é o médico. Portanto, nesse aspecto, este circuito vai funcionar da mesma maneira. Muito obrigado. Julgo que uma vez que não há perguntas, damos por terminada esta sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado Mais uma vez, obrigado. Obrigado, E um prazer. Prazer. Bom trabalho, prazer.